Quando o inimigo decide jogar sujo, a maioria grita. O estrategista sorri e afia bem sua percepção. A verdadeira astúcia não é sobre fazer barulho. É sobre tornar-se um fantasma diante do ataque. Maquiavel sabia que o poder não está na força bruta, mas na capacidade de prever o golpe alheio. Enquanto eles tentam te desestabilizar emocionalmente, você constrói uma fortaleza impenetrável. Não revide na mesma moeda. É o que eles esperam. A sua maior arma será a total imprevisibilidade. O silêncio é a resposta que confunde os tolos e aterroriza aqueles que tentam te manipular hoje. Torne-se intocável não fugindo, mas elevando sua mente acima da lama onde eles gostam de lutar. A seguir, revelaremos leis antigas para desarmar trapaceiros sem que você precise dizer uma palavra. Prepare-se para entender a natureza humana nua e crua, despida de moralidade, focada na vitória. Abra sua mente agora. O que você aprenderá mudará para sempre a forma como lida com o conflito. A primeira lição reside na arte do desapego calculado. Quando alguém joga sujo, o objetivo não é a vitória imediata, mas a perturbação do seu equilíbrio. O adversário conta com sua indignação. Ele precisa que você desça ao nível dele. Ao observar o ataque sem absorver o impacto, você quebra a expectativa do agressor. Não é passividade, mas uma suspensão tática do julgamento. Encare a ofensa como um cientista observa um inseto, com curiosidade fria, não com raiva. Entenda que a trapaça é muitas vezes um disfarce para a incompetência. Quem domina a própria força não precisa de golpes baixos. Ao internalizar isso, a ação do outro perde autoridade e vira um ato de desespero. Devemos olhar para os homens como eles são, não como deveriam ser. Aceitar a natureza vil do oponente remove o elemento surpresa. Você deixa de pensar, como ele pôde fazer isso? E passa a pensar, qual é o meu movimento mais vantajoso? O silêncio é a arma mais subestimada no arsenal do homem astuto. Diante de uma manobra desleal, o instinto grita por defesa, mas a defesa imediata valida o ataque. O silêncio cria um vácuo desconfortável, que o agressor tenta preencher. Ao não responder, você sinaliza que a ação dele foi insignificante demais para merecer palavras. Isso inverte a dinâmica de poder. A transparência é ética, mas suicídio contra quem joga sujo. Envolva seus planos em névoa. Se o inimigo não sabe onde você está, não pode mirar com precisão. Torne-se ilegível. Quando sorrir, que não saibam se é alegria ou ironia. Quando concordar, que não saibam se é submissão ou armadilha. Quem revela tudo o que pensa entrega o manual da sua destruição. Mantenha as cartas contra o peito até o segundo exato em que a vitória estiver garantida. Use a força do oponente contra ele. Em vez de resistir a uma crítica injusta, concorde ou amplifique-a até o absurdo. Isso desarma a agressão. Se questionarem sua competência com malícia, diga apenas, talvez tenha razão, serei mais cuidadoso. Essa concordância tática retira o combustível do conflito. O agressor espera resistência para lutar. Ao encontrar o vazio, ele perde o equilíbrio. É a suavidade vencendo a dureza, permitindo que ele caia sozinho. Nada agrada mais a um manipulador do que ver raiva em seus olhos. A raiva o torna previsível. Para ser intocável, cultive uma indiferença granítica. Não significa não sentir, mas não deixar que o sentimento dite a ação. Veja suas emoções como visitantes. Reconheça-as, mas não lhes dê as chaves. Quando você remove a satisfação que o outro busca ao te provocar, ele fica frustrado e comete erros grosseiros na tentativa desesperada de forçar uma reação. Sua reputação é a primeira linha de defesa. Maquiavel dizia ser mais seguro ser temido, mas o respeito é o verdadeiro escudo. Construa uma imagem de competência inabalável. Quando jogarem sujo, a discrepância entre a acusação e sua conduta fará a defesa por você. As pessoas duvidarão do atacante. O jogo sujo prospera na ambiguidade. Sua consistência dissipa as sombras. Seja tão sólido que a lama atirada escorra sem deixar marca, revelando apenas a sujeira de quem atirou. A pressa é aliada do erro. Jogadores sujos impõem falsas urgências para forçar decisões ruins. Sua resposta deve ser sempre a desaceleração. Nenhuma decisão séria
precisa ser tomada sob pressão artificial. Ao desacelerar, você recupera o controle. Quem controla o tempo, controla o desfecho. Recuse-se a dançar na música frenética deles. O seu ritmo deve ser lento, deliberado e preciso. Essa pausa tática é onde a inteligência opera e a vitória é desenhada com clareza. Informação é a moeda mais valiosa no conflito. Enquanto tentam te atingir, foque em acumular dados. Ouça mais do que fala. Faça perguntas que os levem a falar demais. A arrogância de quem joga sujo os torna descuidados. Deixe que se gabem. Cada palavra deles é munição para o seu contra-ataque. O sábio florentino sabia que conhecer os segredos do outro, enquanto mantém os seus ocultos, é a chave para o domínio. Transforme-se em um cofre de segredos e um labirinto impenetrável. Às vezes, a melhor maneira de vencer é recusar-se a jogar. Um recuo estratégico não é covardia, é preservação. Se o terreno favorece o trapaceiro, saia do terreno. Mude o contexto. Leve a discussão para o formal, traga testemunhas ou encerre a interação. Entenda que escolher o campo de batalha é metade da vitória. Nunca lute onde não pode firmar os pés. Se eles te arrastam para a lama, suba para a colina e obrigue-os a escalar até você, sob o seu comando. O isolamento é o terreno onde o manipulador vence. Quando jogam sujo, tentam separar você de aliados, criando uma narrativa onde você é o problema. A resposta não é o confronto solitário, mas a construção silenciosa de alianças. Não precisa de um exército, apenas de mentes chaves que validem a verdade. Quando você mantém conexões sólidas, a mentira do oponente não encontra solo fértil. A sua rede de apoio é a muralha invisível que reflete a insanidade de volta. Aparentar fraqueza é, por vezes, a maior demonstração de força. Se eles acharem que o golpe o feriu, baixarão a guarda. Permita que subestimem sua inteligência. Não corrija os erros deles imediatamente. Deixe-os crer que são superiores. Um inimigo arrogante torna-se descuidado e expõe os flancos. Como a água que parece ceder à pedra, mas acaba por desgastá-la, a sua submissão simulada é a preparação para o momento em que a correnteza virá com força total. Há um poder imenso na recusa em justificar-se. O trapaceiro exige explicações para o colocar na defensiva. Por que fez isso? Perguntam armando a cilada. A resposta do estrategista é curta ou inexistente. Quem se justifica em excesso entrega a autoridade ao acusador. Ao recusar dar explicações detalhadas, você mantém a hierarquia do respeito. Haja, não explique. Deixe que os seus resultados falem, enquanto as palavras do oponente se perdem no vento da irrelevância. Observe o padrão, não apenas o ato isolado. Quem joga sujo raramente o faz uma vez. É um traço de caráter. Maquiavel alertava que os homens não mudam sua essência facilmente. Ao identificar o padrão, você ganha o poder da previsão. Você deixa de se surpreender com a traição e passa a esperá-la como quem espera a chuva. Esta antecipação permite que você abra o guarda-chuva antes que a tempestade comece, enquanto os ingênuos ainda olham para o céu esperando clemência. A ambiguidade é um escudo eficaz. Em um conflito aberto, a clareza pode ser fatal, revelando sua posição exata. Mantenha intenções vagas. Se o oponente não decifra se você é amigo ou inimigo, se está ferido ou planeando vingança, ele hesita. A dúvida paralisa a ação alheia. Seja cordial, mas distante. Presente, mas inacessível. Nessa névoa, o manipulador gasta energia tentando te decifrar, enquanto você, protegido pela incerteza dele, afia a lâmina da sua estratégia. Nunca interrompa o inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Muitas vezes, na ânsia de prejudicar, o oponente exagera e expõe a própria malícia. Se você intervier cedo demais, pode salvá-lo da própria imprudência. Tenha disciplina para assistir em silêncio enquanto eles cavam o próprio buraco. A justiça mais doce é aquela que o agressor inflige a si mesmo pelo excesso de veneno. Aguarde o momento em que a máscara cai sozinha, sem que você precise levantar um dedo. Domine a arte da guerra por procuração. Não suje as mãos,
se não for estritamente necessário. Se alguém joga sujo, é provável que tenha feito o mesmo com outros. Descubra quem são as outras vítimas. A união de interesses cria uma força de oposição, sem que você precise liderar o ataque frontalmente. Deixe que os inimigos naturais do seu oponente façam o trabalho pesado. O estrategista vence batalhas sem nunca ter entrado no campo de combate, apenas movendo as peças certas. Cuidado com a isca da vitimização. É tentador, quando atacado de forma vil, buscar piedade e mostrar as feridas. Mas a piedade beira o desprezo. Não busque ser visto como vítima, mas como alguém que sobrevive e prospera. A narrativa de coitadinho ganha simpatia temporária, mas destrói o respeito a longo prazo. Erga a cabeça. A sua dignidade ao enfrentar a injustiça atrairá admiradores leais, não apenas espectadores que sentem pena da sua dor momentânea. A imprevisibilidade gera respeito. Se você reage sempre da mesma forma, torna-se um autômato nas mãos do outro. Quebre o padrão. Se esperam gritos, fale baixo. Se esperam guerra, ofereça uma paz cínica. Se esperam proximidade, desapareça. Ao mudar o ritmo da dança sem aviso prévio, você obriga o outro a recalibrar constantemente as táticas dele. O medo do desconhecido é maior do que o medo da retaliação. Seja, portanto, uma incógnita viva e perigosa para eles. A memória é uma arma que deve ser mantida afiada, mas embainhada. Registre os fatos, guarde as datas, arquive as palavras. Num mundo de narrativas fluidas, quem detém o registro da verdade possui a vantagem. Não use essas informações para fofocas, mas como munição nuclear para o momento de xeque-mate. Quando tentarem distorcer a realidade, a apresentação documentada dos fatos é um golpe sem defesa. A verdade, quando guardada para o momento certo, é devastadora. Aprenda a retirar-se sem aviso. A presença constante banaliza o seu valor. Quando o ambiente se torna tóxico e o jogo sujo impera, a sua ausência repentina é um choque de realidade. Sem você, o jogo deles perde o sentido. Eles precisam da sua reação para alimentar o drama. Ao se retirar, você leva consigo a energia da sala. Deixe-os jogando sozinhos contra as paredes. A escassez da sua presença fará com que pensem duas vezes antes de desrespeitarem o privilégio do seu tempo. Não confunda passividade com paciência estratégica. Passividade é medo de agir. Paciência é preparação para o golpe. Maquiavel observava que o tempo dos homens e da oportunidade nem sempre se alinham. Enquanto espera, você não está parado, está observando e mapeando rotas de ataque. O predador não corre atrás da presa o dia todo. Ele espera imóvel até que o erro fatal seja cometido. A sua imobilidade deve ser tensa e pronta, não relaxada e fraca. Use a cortesia como arma de desorientação. É difícil atacar alguém que responde com educação impecável e fria. A polidez excessiva cria uma barreira que o jogo sujo não transpõe. Ao tratar um trapaceiro com etiqueta, você destaca a barbárie dele por contraste e se coloca num patamar superior. Isso não só protege a sua imagem pública, como enfurece o oponente, que se vê incapaz de arrastá-lo para a lama da vulgaridade. É a civilidade usada como escudo de aço. Entenda a motivação oculta. Ninguém joga sujo sem motivo. Geralmente é inveja, medo ou insegurança. Ao descobrir o que lhes falta, você descobre o ponto fraco. Se é inveja do sucesso, brilhe mais longe deles. Se é medo de perder controle, mostre que você é ingovernável. Atacar a raiz do comportamento em vez do comportamento em si é a forma mais eficiente de neutralizar a ameaça. Não lute contra a sombra na parede. Apague a luz que projeta a sombra. Antes de revelarmos o cerne desta estratégia final, uma pausa necessária. Se estas palavras ecoam na sua busca por blindagem mental, manifeste-se. Comente abaixo qual tática você usará hoje, deixe o gostei para fortalecer esta legião silenciosa e ative o sino. A sua interação não é apenas um número, é um sinal de que você faz parte da minoria que procura ver além das sombras. Junte-se a nós, inscreva-se e prepare a sua mente para os blocos finais. A redefinição do campo de batalha é essencial.
Se eles o atacam no campo pessoal, leve a questão para o profissional. Se atacam no emocional, responda com lógica pura. Nunca aceite lutar onde o inimigo é forte. Mover o conflito para uma arena onde você domina as regras é tirar o chão debaixo dos pés deles. Eles prepararam as armadilhas num terreno específico. Ao mudar o local do embate, você inutiliza o preparo malicioso deles e os obriga a improvisar e errar. A independência emocional é o auge da imunidade. O jogo sujo funciona porque nos importamos com a opinião alheia. No momento em que você corta o cordão da aprovação externa, torna-se perigoso. O que pensam de mim deixa de ser problema seu. Esta liberdade é aterrorizante para quem tenta manipular através da culpa. Quando a vergonha não cola e a culpa não pesa, o manipulador percebe, com horror, que não tem alavancas para te mover. Você se torna ingovernável. Crie distrações calculadas. Se o foco do ataque está intenso sobre você, jogue algo para eles perseguirem. Uma informação irrelevante ou uma pista falsa. O ilusionista domina o palco não porque esconde a verdade, mas porque direciona a atenção para onde nada acontece. Enquanto eles gastam energia debatendo um tema que você lançou apenas para distrair, você ganha tempo para reorganizar as suas defesas ou preparar a contraofensiva final, longe dos olhares atentos. Não tenha medo de ser subestimado. Tenha medo de ser decifrado. Deixe que pensem que você é menos capaz ou perigoso do que realmente é. A surpresa é o elemento chave da vitória. Quando o golpe vier daquele que consideravam inofensivo, o impacto será dobrado pelo choque. Cultive o mistério sobre suas capacidades. O seu potencial real deve ser um segredo guardado a 7 chaves, revelado apenas quando for tarde demais para que eles possam recuar ou se defender. A vitória final sobre quem joga sujo não é a vingança, é o sucesso intocável. A melhor vingança é viver bem, prosperar e ser feliz de uma forma que eles não possam sabotar. O seu progresso é o veneno que eles são obrigados a engolir. Enquanto eles ficam presos no ciclo de maldade, você avança. Deixe-os para trás, debatendo-se na própria mediocridade. O desprezo silencioso, acompanhado de uma vida bem vivida, é a derrota mais humilhante que você pode impor. Quando o oponente desce o nível, a tentação imediata é segui-lo. Resista. Use a técnica do espelho polido. Apenas reflita as ações dele sem adicionar a sua emoção. Se ele grita, mostre-lhe o silêncio que destaca o grito. Se ele acusa, mostre os fatos que iluminam a mentira. O espelho não julga, apenas mostra a feiura de quem está à frente. Ao se verem refletidos na sua calma, eles frequentemente recuam, assustados com a própria imagem distorcida que encaram. Maquiavel ensinava que um príncipe deve aconselhar-se quando quer, não quando os outros querem. Filtre quem tem acesso à sua mente. Muitos que jogam sujo começam como amigos, que trazem conselhos envenenados. Identifique os sussurros que tentam plantar discórdia. Corte o acesso desses conselheiros da ruína. A sua mente é o palácio do governo da sua vida. Não deixe que espiões e sabotadores circulem livremente pelos corredores sob o disfarce de preocupação. A aparência de ingenuidade pode ser a armadilha perfeita. Deixe-os acreditar que você não percebeu o golpe baixo. O predador relaxa quando acha que a presa está distraída. Enquanto riem da sua suposta ignorância, você estuda a jugular deles. Saber e fingir que não sabe é a essência da dissimulação estratégica. Quando você finalmente agir, o choque de descobrirem que você sabia o tempo todo será paralisante. A surpresa converte a paciência em um golpe fatal. Cuidado com a armadilha do ego ferido. Jogadores sujos atacam a autoimagem para forçar reações impensadas. Se chamam você de fraco, não tente provar força levantando pedras. Prove inteligência saindo do caminho da pedra que lançaram. O desejo de provar que estão errados no calor do momento é a coleira que usam para te guiar. Liberte-se da necessidade de validação imediata. A verdade não precisa ser gritada agora. Ela sobreviverá ao tempo e aparecerá no final. A reputação de ser imprevisível gera uma aura de temor reverente. Se você sempre perdoa,
abusarão. Se sempre vinga, preparam-se para a guerra. Mas se às vezes você ignora e às vezes destrói, eles viverão na ansiedade. Maquiavel sabia que o temor mantém a ordem melhor que o amor. Não seja cruel, mas não seja inofensivo. Deixe claro que existe uma linha que, se cruzada, desperta uma resposta que eles não têm capacidade de calcular, conter ou prever. Aprenda a identificar o bode expiatório. Manipuladores adoram culpar terceiros pelos seus fracassos. Quando tentarem transferir a culpa para você, não aceite o pacote. Devolva-o com frieza burocrática. Isso não me pertence. A recusa calma em aceitar a projeção alheia desmonta o jogo psicológico. Eles precisam que você aceite a culpa para se aliviarem. Ao negar esse alívio, você os obriga a carregar o peso da própria incompetência, o que os esmaga. Haja como a água, não como a rocha. A rocha é forte, mas o tempo a destrói. A água é suave, mas nada a quebra. Quando jogarem sujo, flua ao redor do obstáculo. Não bata de frente onde a resistência é máxima. Encontre as frestas e infiltre-se por ali. A adaptabilidade é superior à força bruta. Enquanto eles tentam quebrar você com golpes duros, você os afoga com sua onipresença fluida e escapa por entre os dedos deles, impossível de ser contido ou ferido. O desprezo é a resposta mais aristocrática que existe. O ódio é uma forma de conexão. O desprezo é a declaração de inexistência. Quando alguém joga tão sujo que não merece nem sua raiva, ofereça-o nada. Olhe através deles como se fossem vidro. Fale como se não estivessem presentes. Essa anulação da existência do outro é devastadora para o ego do manipulador, que busca desesperadamente ser o centro da sua atenção. Apague-os da sua realidade imediata. Concentre-se na guerra, não nas batalhas. Perder uma pequena discussão ou deixar passar uma ofensa menor pode ser necessário para vencer o objetivo maior. Não gaste pólvora em mosquitos. O estrategista sabe sacrificar um peão para salvar o rei. Pergunte-se sempre: responder a isso me aproxima ou me afasta do objetivo final? Se afasta, engula o orgulho e siga em frente. A vitória final limpará todas as pequenas manchas do caminho. Mantenha os olhos no horizonte. A autossuficiência é o escudo definitivo. Quanto menos você depender dos outros para a felicidade, dinheiro ou estabilidade, menos alavancas eles têm contra você. O jogo sujo baseia-se na ameaça de retirar algo que você precisa. Se você não precisa de nada que venha deles, a ameaça é vazia. Construa a sua fortaleza de recursos e espírito. Quando você é a fonte do seu próprio poder, ninguém pode chantageá-lo com a promessa de escassez ou a ameaça de abandono. Analise as alianças do inimigo. Quem o apoia? Muitas vezes o poder do trapaceiro não vem dele, mas de quem está ao redor. Em vez de atacar o rei, seduza os generais ou mostre a eles que estão apoiando um líder falho. Semear a dúvida nas fileiras adversárias é mais eficaz que o ataque frontal. Maquiavel recomendava enfraquecer o oponente, tirando-lhe o suporte. Quando o manipulador olhar para trás e vir que está sozinho, a bravata dele desmoronará em medo. Nunca revele a sua dor publicamente. Se o golpe doeu, sorria ou mantenha o rosto de pedra. Informar o inimigo sobre onde dói é dar-lhe um mapa para o próximo ataque. Eles vão cutucar a ferida até que ela se torne uma hemorragia. Guarde o sofrimento para a privacidade do seu quarto. Em público, você deve parecer invulnerável. Essa fachada desencoraja novos ataques, pois o agressor começa a acreditar que é inútil tentar ferir alguém feito de aço puro. A prudência é saber quando parar. Se venceu uma etapa, não exagere na celebração nem na perseguição. Muitos perdem tudo tentando aniquilar um inimigo já derrotado, criando um mártir. Vença e recue para a vigilância. Deixe uma saída honrosa para o derrotado, não por bondade, mas para evitar que ele lute com o desespero de quem não tem nada a perder. Um inimigo encurralado é perigoso. Um inimigo derrotado com uma rota de fuga é apenas alguém que vai embora. A consistência vence a intensidade. Jogadores sujos costumam ser intensos, mas voláteis. Eles têm explosões de malícia
mas raramente tem disciplina. Você vence mantendo uma constância férrea. Continue fazendo o seu trabalho, sendo ético, avançando dia após dia. A sua regularidade vai desgastar a energia caótica deles. É a maratona contra o tiro de 100 metros. Eles vão cansar de jogar pedras muito antes de você cansar de construir o seu castelo inabalável. Use a lei do contraste. Coloque a sua atitude nobre lado a lado com a atitude vil deles, publicamente se possível, mas sem dizer uma palavra. Deixe que a audiência compare. A escuridão deles fica mais visível quando colocada ao lado da sua luz. Não aponte o dedo. Apenas seja o exemplo oposto. As pessoas não são cegas. Elas verão a diferença de caráter. O contraste silencioso grita mais alto que qualquer acusação verbal que você pudesse fazer com raiva. Evite o contágio emocional. Pessoas tóxicas são como vírus. Elas querem infectar você com a negatividade. Crie uma quarentena mental. Quando interagir, visualize uma parede de vidro entre vocês. Você vê e ouve, mas nada passa para o seu lado. Não leve os problemas deles para casa. Não pense neles antes de dormir. O espaço mental que você cede a um inimigo é um território conquistado por ele sem luta. Recupere a sua mente. Ela é sagrada e inviolável. Esteja preparado para a traição, até dos mais próximos. O Florentino alertava que a lealdade é muitas vezes uma questão de conveniência momentânea. Não viva paranoico, mas viva atento. Tenha planos de contingência para o caso de seus aliados mudarem de lado. Quem não depende cegamente da lealdade alheia nunca é pego desprevenido. A autoconfiança deve ser a sua única constante. As pessoas mudam, os interesses mudam, mas a sua capacidade de se reerguer fica. A arte de negociar com o diabo sem vender a alma. Às vezes, você precisará interagir com quem joga sujo. Faça-o com colher de cabo longo. Mantenha a formalidade, documente tudo, tenha testemunhas. Nunca faça acordos verbais baseados na confiança com quem já provou não ter honra. Trate a interação como um contrato jurídico rígido. Onde a confiança não existe, a burocracia e a cautela devem ocupar o lugar para garantir a sua segurança absoluta e total. A percepção de tempo a seu favor. O manipulador quer tudo para ontem. Diga, vou pensar, ou analisarei com calma. Essas frases são escudos poderosos. Elas quebram o ímpeto do ataque e mostram que quem comanda o relógio é você. Aquele que consegue esperar sempre vencerá aquele que age por impulso. O tempo esfria a raiva, clareia a mente e revela as armadilhas ocultas. Nunca abra mão do poder de pausar o jogo antes de fazer a sua jogada final e decisiva. Finalmente, lembre-se que o poder é uma sombra que reside onde as pessoas acreditam que ele reside. Se você projetar autoridade e calma, as pessoas acreditarão nisso, e isso se tornará realidade. Mesmo que por dentro esteja tremendo, por fora pareça uma estátua de mármore. O jogo sujo quebra-se contra a percepção de força. Convença-se de que é intocável, projete isso em cada gesto, e o mundo, inclusive seus inimigos, acabará por concordar com você. A guerra contra a desonestidade não tem fim. É um ciclo perpétuo. Maquiavel nos lembra que a fortuna é volúvel e favorece os que se adaptam. Não acredite que uma única vitória garante a paz eterna. Mantenha a armadura polida e a espada ao alcance. A complacência é o veneno lento que derruba impérios silenciosamente. O verdadeiro mestre não é aquele que venceu ontem, mas aquele que está preparado para vencer amanhã, independentemente de como o tabuleiro mude. No tribunal da história, os perdedores dão desculpas e os vencedores entregam resultados. Quem joga sujo se perde em tramas complexas. A sua resposta deve ser a eficácia simples e brutal. Deixe que eles façam o barulho enquanto você constrói o legado. Quando a poeira assentar, ninguém lembrará das pequenas trapaças que tentaram contra você, mas todos verão a obra sólida que você ergueu. O sucesso inegável é o argumento que não aceita refutação. Domine a alquimia mental de transformar veneno em remédio. Cada pedra atirada deve servir para pavimentar a sua fortaleza, não para ferir sua pele. A energia que gastam tentando te destruir
É energia que você pode redirecionar para o crescimento pessoal. Agradeça em silêncio aos seus inimigos. Eles são os instrutores mais rigorosos. Eles apontam suas falhas para que você possa corrigi-las e tornar-se finalmente uma versão blindada e invencível de si mesmo. Mantenha a máscara social impecável. A civilidade é o lubrificante das engrenagens humanas necessária até entre rivais. Sorria, aperte mãos se preciso, mas nunca entregue a chave da sua cidadela interior. Essa dualidade entre o rosto amável e a mente afiada separa a presa do predador. O mundo vê apenas o que você aparenta, mas poucos sentem o que você realmente é. Nessa distância segura entre aparência e essência, reside a sua liberdade total de manobra. Cultive um desapego soberano em relação às ofensas triviais. Se parar para atirar pedras em cada cão que late, nunca chegará ao destino. A grandeza exige uma surdez seletiva. Olhe fixamente para o horizonte, para o objetivo maior da sua vida. Tudo o que não contribui para esse objetivo é ruído e deve ser descartado sem piedade. Quem tem um propósito claro não tem tempo para dramas mesquinhos. A sua rota é para o topo. Não desça para brigar na sarjeta. Entenda que a vingança ativa ainda é uma forma de escravidão. Enquanto planeja a retaliação, o inimigo ainda aluga um espaço valioso na sua mente. O nível final de poder é a indiferença absoluta. Chegar ao ponto em que o nome do trapaceiro não evoca nem raiva nem pena, apenas o esquecimento. Quando você os esquece, corta o último fio que os conectava a você. Eles se tornam fantasmas gritando no vácuo, enquanto você segue, leve, rumo à sua própria glória. Ser intocável não é sobre nunca ser atacado. É sobre nunca ser atingido internamente. É possuir um núcleo de paz que o caos externo não perturba. É observar a tempestade lá fora sentado confortavelmente frente à lareira da sabedoria. As táticas de Maquiavel não são apenas para a política de estados, são para a preservação da sanidade em um mundo insano. Você construiu agora uma barreira intransponível que separa a loucura deles da sua serenidade inegociável. Estas leis são ferramentas afiadas. Manuseie-as com a responsabilidade de um cirurgião, não de um carrasco. Use a inteligência silenciosa para proteger a si e aos seus, não para infligir sofrimento desnecessário. A verdadeira astúcia caminha de mãos dadas com a honra. Seja temido pela competência e respeitado pela integridade. O mundo está cheio de jogadores sujos. A sua distinção será vencer o jogo sem nunca precisar se sujar na lama que criaram para você. Lembre-se da lição final do mestre florentino. Seja raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Você precisa de ambos. A inteligência sem força é impotente. A força sem inteligência é cega. Integre essas duas naturezas dentro de si. Quando o mundo olhar para você, que veja alguém que não pode ser enganado nem coagido. Você agora detém o mapa completo. O território continua perigoso, mas você é o viajante mais bem preparado deste solo. Agora o silêncio volta a ser o seu maior aliado. Não anuncie o que aprendeu. Apenas aplique. Deixe que os resultados falem por você. Torne-se um enigma, uma força da natureza, um estrategista que opera nas sombras para trazer luz à própria vida. Se eles jogarem sujo, apenas sorria, pois você já sabe o final do jogo antes mesmo de ele começar. Você é, agora e para sempre, o mestre do seu destino e o capitão inabalável da sua alma. Vá, torne-se intocável.